Eu não venho afirmar que o nacionalismo cresce no mundo, mas eu afirmo de que o discurso nacionalista vem crescendo com líderes como Trump, o presidente brasileiro, o presidente da Hungria, o líder mexicano, entre outros no mundo. Cresce até nos países escandinavos essa reclamação, essa crítica a movimentos multiculturalistas nesse seu país. Os grandes componentes que definiram o nacionalismo até hoje foram a língua, que é visto como o principal deles, o território, a religião, a história, que pelo menos se não for um dos grandes, como um instrumento de nacionalismo, ele é o mais utilizado entre eles. Outro detalhe importante é que o nacionalismo não vem das nações, é exatamente o contrário. As nações se criaram a partir dessa comunhão de nacionalismos pelo mundo. Você não tinha, por exemplo, um país antes de haver essa comunhão com todos esses componentes unidos. Você precisou da linguagem, precisou do território, precisou em muitos da religião ou da ausência dela e principalmente de uma história. O nacionalismo hoje é pregado por um resgate à história. Anthony Smith, que foi um dos grandes pensadores sobre o nacionalismo, trabalhava com 5 linhas de paradigmas nacionalistas: primordialista, perennialista, etnossimbolista e pós-modernista. O mais utilizado no Brasil é o modernista. Eu vou explicar para vocês de forma simplificada como funciona o paradigma modernista. Ele entende que o nacionalismo é uma romantização da cultura, da história, para tentar cooptar massas para interesses políticos contemporâneos. Anthony Smith acreditava que a língua era o fator mais importante para a criação de uma nação, ou até para a escalada no nacionalismo. Uma coisa que não acontece no patriotismo, já que sabemos que o patriotismo tem a ver pelo amor por aquela nação, por seus símbolos, pela sua imagem, principalmente pela sua cultura. No patriotismo não há problema de um povo cosmopolita ter paixão pela mesma nação, ou até que eles dividam essa paixão entre eles, mesmo sendo de povos, culturas e histórias diferentes. Já Manuel Castells pensa um pouco diferente de Anthony Smith. Ele acredita que o nacionalismo não é exatamente baseado na língua, mas sim pelas experiências compartilhadas de um povo. Ele usa 2 exemplos sempre nas suas percepções. Uma é o Japão, em que o povo tem uma língua própria, utilizada apenas lá, tem um modelo homogêneo, enquanto nos Estados Unidos, que é um povo bem mais heterogêneo, de várias etnias de origem, às vezes com várias línguas diferentes dentro do seu povo, os dois podem ser extremamente nacionalistas. Exatamente por essas experiências compartilhadas dentro daquilo que se acredita na sua história. Enquanto o patriotismo tem muito mais a ver com o amor pela nação, o nacionalismo também tem uma forte influência no controle da educação. Aqui no Brasil tivemos a Era Vargas, onde Getúlio Vargas, para exaltar a cultura e conseguir o resgate da história brasileira, ele levou símbolos culturais e símbolos nacionais a modo de institucionalizar eles na educação brasileira. O patriotismo não liga se há ensino de francês, se há ensino de inglês, se há escolas alemãs ou se há povos diferentes no seu país. Já o nacionalismo tem um pouco dessa competitividade e essa necessidade de exaltação da sua própria nação quanto às outras. A Jazamá ainda acredita que o nacionalismo não é nem de um espectro político, nem de outro. Ele é triangular tanto ao conservadorismo quanto ao progressismo. Ele está ali para quem tomar esses métodos para si. O nacionalismo é de quem se apropriar. Ele não tem o espectro de um lado nem de outro. O nacionalismo tem dificuldade quando ele não tem território, é o que chamamos de nacionalismo apátrida. Nós temos um grande exemplo que são os judeus, que não tiveram pátria por muito tempo, sofreram os principais problemas da sua história exatamente por não ter uma pátria, o que causou exatamente o nascimento do movimento sionista. Ainda há uma ideologia que é muito importante, que é do proto-nacionalismo, que quer dizer que, na verdade, o nacionalismo é embrionário, ele vem de dentro para fora, ele vem das castas mais baixas para as mais altas. Na verdade, é o povo que pede esse nacionalismo, é o interesse de cada peça menor que faz com que os seus líderes transmitam isso de volta como um reflexo para eles mesmos. Concluindo, enquanto o patriotismo se deve apenas ao amor, à paixão, ao não negação do cosmopolismo dentro dessa vertente, o nacionalismo é um pouco da radicalização no resgate à história, à negação de outras nações e ao embate ao multiculturalismo.
O nacionalismo, quando assume a sua forma política no poder, ele quase sempre toma forma totalitarista, seja pelo controle da educação, ou pelo controle de massas, ou até pelo exagero nos discursos políticos. Nós temos um grande exemplo que é a Alemanha. A Alemanha, como criou o nazismo a partir de um movimento nacionalista radicalizado, hoje os alemães têm até um pouco de receio com o patriotismo. Eles passam patriotismo não para a nação, não que eles não tenham amor à sua nação, mas eles passam mais isso para o esporte, ou para movimentos mais leves, que não propaguem maior embate nos discursos. Os alemães são hoje muito menos patriotas do que já foram exatamente por receio por voltar ao aumento no nacionalismo em seu país. O nacionalismo alemão é muito mais visto entre movimentos de imigrantes fora do seu território. Essa é uma explicação sobre a diferença entre o patriotismo e o nacionalismo.